Se você tá quebrado, irmão, esquece essa porra de propósito. O seu propósito é fazer grana. Porque você precisa pagar aluguel, você precisa morar no lugar da hora, você precisa melhorar de qualidade de vida. Só que depois disso, mano, você vai perceber que não é só fazer grana. Você é um cara que venceu na vida, na questão financeira. Tipo assim, eu digo venceu porque é um cara que conseguiu sair de um padrão e foi para um muito melhor, mano. Aprendeu a fazer grana. Não tinha acesso à grana ali, assim, e aprendeu a fazer dinheiro de fato. Então, eu gosto de conversar com mentes assim. Então, a gente vai passeando por tudo. Mas, como a gente tava até tendo uma conversa aqui atrás, eu queria entender que eu não tive essa resposta ainda. O que é o sucesso pra você, velho? Cara, sucesso pra mim, ele já teve significados diferentes em fases diferentes. Por exemplo, quando eu era quebrado nessa época, o que eu mais queria era sair da periferia, fazer grana, poder viajar, ter um carro da hora, ter uma moto da hora e morar num lugar que não fosse perigoso. Porque onde eu morava, velho, eu sempre tava com medo de ser assaltado, sabe? Sempre era olhado com os olhos meio tipo, o playboy, por causa da minha aparência, os caras me chamavam de playboy e tal, tretava e não sei o quê. Então, pra mim, sucesso era fazer grana. Até que com 23 anos, tudo deu errado na minha vida. Então, eu me formei em engenharia ambiental, só pra perceber que isso não tinha nada a ver comigo, porque é o que falam pra gente, né? Vai fazer uma faculdade pra ser alguém na vida. E eu fui fazer faculdade, eu ia arrastada pra faculdade, porque eu não gostava. Beleza, me formei, aí trabalhei de várias coisas. Pra resumir a história, o meu último trabalho em CLT foi no Banco Bradesco. Isso em 2013. E aí, mas eu sabia que eu não ia ficar rico com aquilo, porque eu ganhava R$1.300 por mês, tá ligado? Que é a vida de muita gente até hoje, 1.500, 2.000. Ou um salário mínimo ali. E aí, cara, lá no banco eu entrei numa empresa, comecei a vender perfume de uma empresa de marketing multinível, que eu comprava por R$40 e vendia por 80. No primeiro mês eu fiz 5 mil de lucro e eu ganhava 1.200 de salário. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada isso aqui, cara. Ali eu entendi que o que dá grana era vender, tá ligado? Vender por um, comprar por um, vender por dois. Beleza. Nessa mesma fase, eu saí do banco, fui mandado embora, porque eu queria. Pedi pra ser mandado embora, peguei 15 mil de rescisão. Isso há 12, 13 anos atrás. Então era muita grana. Eu nunca tinha pego tanta grana na minha vida. E eu peguei toda a grana e coloquei numa empresa, que já era outra, também de marketing multinível, que eu falei, agora eu vou mudar minha vida. 15 dias depois, a empresa foi acusada de pirâmide financeira. Tá ligado? Perdi todo o meu dinheiro. Fiquei na merda. Só que aí, irmão, essa foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque nesse meio de ficar nessas empresas de marketing multinível tentando crescer nisso, eu fazia umas palestrinhas na laje de casa. E uma das palestrinhas, pra trazer os caras pra dentro, um cara me viu e me curtiu. Ele não comprou a parada e falou, mano, mas eu gostei, você é sangue nos olhos, velho. Eu quero que você trabalhe comigo. E daí ele me chamou pra trabalhar com ele no Nordeste. E eu falei, você é louco, eu vou ficar milionário com essa empresa aqui. Não deu certo, lembrei do cara, liguei pra ele. Fui de São Paulo até o Nordeste pra trabalhar vendendo cursos profissionalizantes na área da construção civil. Tipo, operador de máquinas pesadas, retroescavadeira, essas coisas. Curso pra isso? E eu não sabia porra nenhuma disso. Que... Só que aí, cara, eu saí de São Paulo assim, tão decidido a dar certo. Eu falei, velho, a gente não vai voltar com o rabinho entre as pernas. Isso vai dar certo, tá ligado? E aí eu ficava numa cidadezinha e ele ficava numa outra cidadezinha. E nesse período que eu comecei a estudar muito profundamente como é que funciona a mente, como é que funciona a realidade, como é que cria a realidade, porque eu tava muito tempo sozinho. Então aqui em São Paulo, qual que era a minha vida? Eu ia pra balada, eu ia pra rolê, eu tava sempre... Não que eu não faça mais isso, mas muito raro, tá ligado? Essa era a minha rotina. Então eu era um cara quebrado que me distraía no final de semana bebendo, acordando de ressaca e não sabia porque minha vida não tava indo bem. Então quando eu saí de São Paulo e fui pro Nordeste, que eu me desconectei desse ambiente, da periferia, dos meus amigos e tudo, e passei esse período sozinho, eu passei por um despertar, velho. E a sensação que eu tive é que eu tava em coma até os 24 anos. E com 24 anos eita porra, eu entendi como que a realidade ela era criada. E eu entendi que eu tava criando toda a minha escassez por causa da minha mente, velho. Eu tinha crenças de gente escassa, porque eu cresci no meio da escassez, tá ligado? Esse foi o bagulho. Eu sou trouxa, Visconde, eu sou trouxa. E aí, pra resumir, cara, nesse ano eu mudei completamente a minha vida financeira. Tipo, a gente fez muita grana, eu mudei meu corpo, eu era um cara gordinho, eu consegui trincar, eu comecei a viajar pelo mundo e eu abri uma empresa lá. Então, voltando à sua pergunta, o que é sucesso pra você? Pra mim. Naquela época era fazer grana. E eu digo pra quem tá quebrado, se você tá quebrado, irmão,
Esquece essa porra de propósito. O seu propósito é fazer grana. Porque você precisa pagar aluguel, você precisa morar no lugar da hora, você precisa melhorar de qualidade de vida. Só que depois disso, mano, você vai perceber que não é só fazer grana. Por quê? 4 anos depois desse acontecimento, eu abri minha empresa com 20 mil reais em João Pessoa, cidade que eu morei por 5 anos. Primeiro ano a gente faturou 1.200.000. No segundo ano eu abri mais uma. E eu queria ter 300 franquias pelo Brasil dessa escola. Só que eu tava nessa fase, dirigindo uma Mercedes azul, pilotando uma Harley Davidson preta, morando num apartamento no 22º andar, de frente pra praia, namorando uma loira gata no melhor shape da minha vida e tava infeliz. Eu tava ansioso pra caralho e estressado pra caralho. Aí eu falei pro meu irmão assim, eu falei, mano, se pra ficar rico eu tenho que ficar assim, eu prefiro voltar a ser pobre, porque eu era feliz, mano. Eu não tô feliz, tá ligado? E aí, Du, eu comecei pela primeira vez a me perguntar por que eu tô aqui na Terra, mano? O que é sucesso? Daí eu vendi minhas empresas, fui morar na Austrália, comecei meu canal do YouTube. Foi lá que você começou? Porque eu tinha passado por esse processo de despertar, lendo vários livros, entendendo a realidade, precisava botar isso pra fora, tá ligado? E nessa busca pelo meu propósito, eu entendi que era isso que eu tinha que fazer. Tanto que eu tô há 8 anos fazendo isso. Sim. E aí meu canal começou a crescer lá na Austrália, foi provavelmente a época que você me conheceu, começou a me acompanhar e pá. E de lá pra cá eu nunca parei. Então, hoje, o que é propósito pra mim? Propósito pra mim, cara, é sim fazer grana, só que não às custas da minha saúde. Eu não tô mais competindo com ninguém. Eu não quero ser o maior do mundo, o maior do Brasil. Eu acho que isso é uma loucura. Eu vejo cada vez mais pessoas multimilionárias depressivas, tem muitas, tá ligado? Esses dias eu vi o documentário da Anitta, não sei se você assistiu, vale muito a pena. Se chama Larissa, o outro lado da Anitta. E lá mostra, cara, a Anitta ela conseguiu tudo que todo mundo quer da fama. Ela conseguiu a beleza, ela conseguiu muito dinheiro, uma pessoa mais famosa do Brasil, uma das mais famosas do mundo. Ela tem tudo, cara. Show todos os dias. Ela falou, eu não encontrei a felicidade nisso. Eu não tô feliz. Tá ligado? E se você for ver a história como a dela, tem várias pessoas. Lembra do DJ Avicii? Se matou, velho. Aí vai um monte. Tem várias histórias. Kurt Cobain, Elvis Presley e blá, blá, blá. Eu comecei a olhar pra essa porra. Eu falei, velho, tem muita gente no digital que tu paga um pau, que tu fica se comparando. Nossa, esse cara tem um Porsche, blá, blá, blá. E o cara não é feliz. E aí, Du, eu comecei a estudar o que realmente faz as pessoas felizes. Pra finalizar essa história toda, só pra contextualizar, eu falo de prosperidade. Só que prosperidade pra mim, velho, é você estar saudável fisicamente e mentalmente. Sim. É você ter boas relações. Não precisa ter muitos amigos, mas pessoas que você gosta e que gostam de você. E é você estar em paz de espírito, tá? Você ter paz, mano. É você viver assim, porra, tô feliz onde eu moro. Eu curto meu trampo. Eu respiro com serenidade. Eu faço grana, mas, tipo assim, não é a ponto de vender a minha alma. Sim. Até porque, o dia que essa porra acabar, o dia que essa vida acabar, vai ficar tudo aqui, mano. Você tá entendendo? E a única coisa que a gente vai levar é a vida que a gente levou. Então, se a gente abrir mão de tudo isso pra ter alguma coisa e chegar no fim e falar, velho, será que valeu a pena? Então é isso, bro, que é sucesso pra mim. Mano, no fundo é verdade, mano. Tipo, assim, um exemplo. Nossa, foda. Não ia falar, mas tava ainda ecoando na minha cabeça a última frase. Eu tenho filho, então eu fico pensando, tipo, pra ele, tipo, qual que é o que eles... Obviamente que eu não faço algo pensando no que meu filho espera, mas assim, porra, meu filho tem um pai que ele pode falar, tipo, o que seu pai... meu pai fez só muitos milhões, foi o que ele fez. Que da hora, hein? E seu filho não tá nem aí pra isso, mano. Foda-se. Sabe o que ele quer? Ele quer seu tempo, sua atenção, velho. E às vezes o cara, ele abre mão, nem vê o filho crescer, só pra fazer grana. Quando vê o filho tá com 18 anos, ele, toma um Porsche. Ele não era isso que eu queria, mano. Tá ligado? Não, toma um Porsche, toma isso. E aí o pai, né, ou a mãe, sei lá, às vezes acontece por um período que é comprar essa falta de atenção com coisas. E não é sobre isso as relações, mano. Cara, a gente teve um podcast aqui, eu não lembro se foi o de ontem ou algum que teve, que aí tava falando sobre as crianças ficar conectadas na tela hoje em dia e não ter a... E aí uma das coisas que faz a criança, que a convidada falou, o convidado, não tô lembrando, que faz a criança ficar conectada na tela é o fato dela não ter atenção dos pais. E eu, mano, eu tô numa rotina que até comentei com você, que, mano, eu me esforço pra ter 20 minutos ali com meu filho, e isso não é o que eu gostaria. Eu sempre pensava, essa porra tem que dar certo, porque pra valer a pena esse tempo que eu tô jogando fora de não estar com ele nesse momento, tá ligado? Tem que valer muito a pena por alguma coisa. Só que hoje eu preciso levar ele pra fazer um exame cedo, né? E quando a gente voltou, era que ainda umas 9, 10 horas da manhã, ainda eu falei assim, porra, então esse restinho da manhã eu vou ficar com ele.
E não costumava fazer isso assim, né? E aí eu comecei a brincar com ele de um joguinho que tava parado lá de um boliche. E, mano, você acha que o moleque queria saber da TV que tava lá arregaçando o exemplo? Ou ele tava brincando comigo feliz pra cacete, mano. Tá ligado? Aí porque eu lembrei da que a mulher tinha falado, eu falei, deixa eu ver esse teste aí. Se ele vai preferir entreter comigo a brincar aqui ou vai me largar pra ir pra TV, tá ligado? Mano, cagou pra TV, velho. Tá felizão, rachando o bico com brincadeira. Eu falei, caralho, mano. Imagina com essa importância. Porque eu não lembro do meu pai brincando disso comigo. Não lembro, mano. São as memórias, né, velho? Tá ligado? Aí só fazendo esse parênteses Construindo aqui disso memórias, aqui, né, velho? É assim. Falei, cara, que louco, velho.